problema definitivamente não é a IA, mas sim como as pessoas estão usando elas. Eu tenho certeza que você já viu em anúncio, já viu em vídeos, ou enfim, conheceu através de alguma pessoa IAs que têm o objetivo de fazer as coisas por você. E isso a gente falando, obviamente, de música, né. Então, por exemplo, uma IA que cria um instrumental pra você, uma IA que cria uma letra pra você, uma IA que canta por você, uma IA que mixa, que masteriza por você. Isso eu digo pra vocês, assim, que eu sou realmente contra. Eu não vejo benefício nenhum, tá. Quando a IA tem o objetivo de criar as coisas por você, você literalmente está pegando tudo que a gente tem como possibilidade e acabando com isso. O que eu quero dizer é o seguinte: o processo criativo que eu tenho, que você tem, que um outro produtor tem, que um outro artista tem, que um cantor tem, e enfim, são processos diferentes. Isso já muda por completo o resultado final. Assim como eu tenho minhas preferências, meus gostos, formas com que eu enxergo determinados elementos numa mix, por exemplo, como você vai ter completamente diferente. Agora uma IA, ela não tem esse olhar. Para ela, basicamente, é tudo matemática. Você até tem, né, numa IA de, sei lá, de master, por exemplo, como definir uma referência, ou você colocar o estilo, ou como você imagina essa master, né. Mas, de fato, na hora de fazer o projeto em si, nesse caso, nesse exemplo, na hora de fazer a master em si, você perde completamente essa humanização que você teria se fosse uma pessoa que vai estar fazendo. Porque, por exemplo, eu posso até chegar para uma IA e falar: "Ó, a referência é essa música e eu quero ela, sei lá, batendo mais forte, eu quero ela mais brilho e tudo mais". E eu posso dar essa mesma referência e essas mesmas instruções para, sei lá, 5 engenheiro de master diferente, e eu garanto para vocês que os 5 resultados serão completamente diferentes. Agora a IA, ela vai entender a mesma coisa sempre. Você não tem diferença, ela não tem sentimento, ela não tem um dia que ela toma uma decisão e no outro não. É sempre matematicamente a mesma coisa. Quando a gente leva para o campo da composição, por exemplo, aí eu acho que piora ainda mais, né, porque você vai ter ainda mais essa perca da humanização. Então, esse processo que ele é 100% criativo, ele vira 100% matemático. E aí, eu não sei se vocês já ouviram, enfim, mas você pegar uma música que uma IA realmente fez, você consegue perceber, primeiro, pela definição dos elementos, tá? Então, geralmente a voz não fica legal, porque ela tá criando aquilo ali do zero, ela não tem de onde tirar essa voz em si, ela tá criando do zero, então fica assim, geralmente fica estranho, tá? Você não tem emoção na música, então vira uma música, sabe aquelas músicas de fundo de loja de shopping ou de elevador? É aquilo, sabe, assim, e pra pior. Saca? Então não tem uma humanização. E se você pegar, sei lá, um álbum, falar pra uma IA fazer um álbum, você não tem uma história sendo contada, você não tem um começo, meio e fim, você não tem nada que faça você sentir alguma coisa diferente. Eu tenho absoluta certeza que tu vai sentir a mesma coisa sempre. E aí eu não acredito que seja questão das IAs evoluírem ou não, tá? Eu acho que o ponto definitivamente não é esse. O ponto é que um processo que ele é artístico, ele vai precisar sempre ser feito por um ser humano, tá. A gente tem demanda para as músicas criadas com IA, sim, tá. Eu não sei o quão esse mercado já tá ativo, mas eu tenho certeza que, por exemplo, uma empresa que tá fazendo uma campanha de publicidade, tem um orçamento baixo, que talvez não vai ser compatível para contratar um profissional, ela vai criar uma música feita por IA e tudo mais, sacou? Lógico, isso pode gerar N problemas que a gente nem vai entrar em tantos detalhes aqui, de direitos autorais e tudo mais, de onde a IA tá tirando, né, essa sonoridade, de onde enfim, né, a gente vai ter, uma discussão à parte aqui, né. Inclusive essa discussão, eu vi muito ela, na verdade, pra galera de design, né. Então quando você pedir ali pra uma IA gerar um desenho, então beleza, ela tá tirando esse desenho de algum lugar, então
Algum artista, ela teve que se referenciar para criar aquilo ali, e esse artista ele não vai ser pago provavelmente, né. Então isso já é um ponto que dificulta essa parte de comercialização de IA, mas eu não tenho dúvida que esse problema logo menos vai ser resolvido. Não sei como, mas vai ser resolvido e eu acredito que vai ter sim esse mercado, como eu falei para vocês. Campanha publicitária, de repente algum programa de, sei lá, um curta-metragem, alguma coisa que não tem a necessidade de ter uma música completamente artística, vai ser uma música mais robotizada, algo, enfim, mais matemático mesmo, a proposta não é emocionar nem nada, de repente é só ter de fundo, qualquer coisa nesse sentido. Esse mercado eu acredito que ele vai só crescer daqui pra frente, sacou? Mas ainda assim, o mercado de música autoral, o mercado de lançamentos musicais, vamos dizer assim, não vai ser substituído por essas IAs, e aí eu tenho absoluta certeza. Agora, por que que eu disse que eu não vejo que o problema é a IA em si, tá? A não ser essas IAs que o único objetivo delas é realmente criar as coisas do zero. Aí o problema são elas sim. Mas eu vejo que tem IA que vai ajudar a gente, que já tá ajudando a gente, sacou? Por exemplo, tá? Se eu preciso, sei lá, eu tenho um contrato que eu preciso mandar para um cliente, que eu vou prestar um serviço de mixagem e tudo mais, eu preciso adaptar esse contrato. Tem algumas cláusulas que de repente precisaria entregar, enfim, alguma coisa mais simples, tá? Não substitui um trabalho de um advogado, especialista, nem nada do tipo, longe disso, longe disso. Mas é algo às vezes mais simples, sabe? Alguma coisa assim que você só precisa de, cara, fazer uma alteraçãozinha rapidinho, de repente é uma linha ali, enfim. Ao invés de você ficar pensando como você pode pensar, como escrever e tudo mais, você pede, a IA gera pra você em segundos, né. Eu já trouxe aqui também, e eu acredito ainda que esse trabalho que eles fazem é muito legal, que é a Audime, tá, que é uma IA que tá no meio da música, mas ela não substitui o processo criativo. Isso eu acho que é legal, e aí eu vejo que é o ponto que dá pra gente usar a IA. Por quê? Qual que é o objetivo da Audime, né? Por exemplo, eu sou um produtor, eu tô fazendo um instrumental, e aí eu quero que nesse momento talvez tenha uma guitarra. Só que, cara, eu não tenho como gravar uma guitarra aqui agora, eu quero só esboçar uma ideia, enfim, eu consigo cantarolar na Audime e transformar numa guitarra e colocar na minha música. Mesmo que seja só pra você ter uma demo pra depois um guitarrista chegar e gravar por cima, você consegue muito mais fácil. Ou, por exemplo, você é compositor, tá fazendo uma guia e você quer apresentar essas guias que você tá fazendo pra um artista, só que talvez você não cante tão bem. Você pode cantar ainda assim, não vai precisar usar o autotune no talo, né, mas você pode jogar pra Audime, ela vai substituir por uma voz. Você pode pegar uma voz parecida com a sua, ou você pode, de repente, sei lá, digamos que você tem a voz masculina e você quer transformar pra uma voz feminina. Você consegue. Às vezes você tá compondo pra uma artista feminina, você quer que ela já tenha uma noção de como vai soar na voz dela, você pode pegar alguma pessoa lá dentro da Audime que tem a voz mais parecida com essa artista que você quer e transformar a tua voz. Então entende como que o uso, ele é muito mais como um auxílio do que criar. A Audime não tá criando nada pra você, e nem tá roubando nada de ninguém, porque todas as vozes que tem lá na Audime são de pessoas que, enfim, né, participaram de um processo de registrarem suas vozes e tudo mais, então você ainda não precisa correr o risco, né, de estar roubando o trabalho de ninguém, sabe. E se você decidir lançar, inclusive, eles liberam, tá, é royalty free, as pessoas foram bem pagas para isso, vocês podem ter completa certeza, então, enfim, é uma forma muito mais fácil. E eu uso outras ferramentas também de IA no meu dia a dia, sabe, às vezes para organizar, para otimizar um texto. Uma coisa que eu uso muito, 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 muito IA é para otimizar e-mail. Cara, assim, às vezes você redigir um e-mail, de repente você tá conversando com uma empresa e tudo mais, você precisa ter uma linguagem mais formal, você não pode ter erros de português, ou às vezes você vai escrever em outra língua, só que às vezes a gente sabe que o Google Tradutor nem sempre deixa na melhor. Cara, vai funcionar, você joga na IA, ela escreve completamente diferente pra você. Então eu acho que isso é muito legal, acho que isso faz muito mais sentido do que a gente usar IA pra criar as coisas do zero. E aí, principalmente falando de música, né, ficar criando música do zero, eu sempre demonstrei minha insatisfação com, IA que masteriza, principalmente. Tem de mix, eu acredito que sim, mas principalmente essas de master, essas que criam instrumentais do zero, essas compõem, assim, não tem a menor condição.
E aí, se você for usar para auxiliar, eu já acho que é super válido, inclusive recomendo, como eu disse, a Udemy, tá. Eu sou bem grato, assim, porque é uma das únicas empresas que trabalham com IA que eu aceitaria fazer qualquer tipo de divulgação, porque vocês não vão ver eu divulgando coisa aqui. Eu já recebi propostas, tá, mas eu não vou divulgar coisa que eu não acredito, e a Udemy, eu realmente acredito no trabalho deles. Inclusive, se você criar uma conta lá na Udemy, pode ser uma conta gratuita, e mandar lá na DM do meu Instagram um print da sua conta, eu vou estar te dando um presente por isso. Então você cria uma conta de graça e ainda ganha um presente, né. É uma vantagem absurda, né. Mas considere ver os planos deles lá também, porque é bem legal. Fechado? É isso, eu espero que vocês tenham curtido. Deixa aqui nos comentários qual que é a tua opinião quanto a isso. Se você discorda de mim ou se você concorda em partes, deixa aqui nos comentários, porque eu vou estar lendo e vou estar, inclusive, respondendo. Vou parar um tempinho para responder os comentários aqui. Tem alguns vídeos que às vezes chegam em muitas pessoas, os comentários ficam muito agitados e eu não consigo acompanhar tudo, mas esse eu vou tentar ver todos e tentar responder todos, então eu quero ver a tua opinião aqui embaixo. Eu te espero no próximo vídeo. Tamo junto, é nóis. Tchau.